Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estava ali pensando, sentado agora, que oportunidade maravilhosa nós tivemos hoje, logo pela manhã, nos primeiros momentos de uma nova semana, participar de um momento de adoração como esse, onde a presença de Deus já se manifesta em nosso meio. Você já imaginou como é que vai ser a nossa semana, essa semana? Irmão, pode vir o gigante que for, nós já estamos fortalecidos pela presença de Deus, só com esse louvor aqui, ó. Glórias a Deus. Queridos, eu não tenho dúvidas. Eu estou um pouco rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it aí, então, de vez em quando vai dar umas pigarreadas aqui, tá bom? Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra muito específica para alguém aqui hoje, pela forma que Deus me deu essa palavra. Eu estava na academia, 3 semanas atrás. Quando eu estou na academia, eu coloco uma palavra e vou ouvindo uma palavra, um louvor, e ali Deus vai falando comigo, eu vou falando com Deus, e as coisas vão acontecendo na academia mesmo. E um dia eu estava na academia, 3 semanas atrás, Deus começou a me dar uma palavra. Eu peguei o celular, comecei a anotar no bloco de notas, e quando eu saí da academia, os tópicos da palavra estavam todos lá. Aí eu falei com Deus assim, falei, Deus, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor sabe quem precisa ouvir essa palavra. Então agora o Senhor prepara o momento dessa palavra. Domingo eu vim para o culto, e o pastor Samuel falou assim, Gessé, você pode pregar no próximo domingo? Deus marcou esse encontro com você aqui hoje. Viu? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Meu querido irmão da mídia, você consegue deixar os 2 versículos juntos aí, por acaso? Não? Tá bom. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. O tema da nossa mensagem hoje é: o luto não é o fim da história. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. O luto não é o fim da história. Diz assim a Bíblia: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deixa o versículo 13 aí na mídia, por favor. Geralmente, meus irmãos, quando os pregadores falam sobre esse texto, eles pregam do versículo 13 até o 18 e falam sobre a segunda vinda de Jesus. Porém, Deus colocou no meu coração somente esses 2 versículos, porque nós não iremos falar sobre a segunda vinda de Jesus hoje, nós iremos falar sobre um tema que é pouco falado na igreja, e porque é pouco falado na igreja, gera ignorância, e porque gera ignorância, gera sofrimento além do necessário. Esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, fala sobre o luto, e nós vamos aprender aqui algumas lições que a Bíblia nos ensina sobre o luto. Mas antes de nós entendermos essas lições, nós precisamos entender por que Paulo escreveu esses 2 versículos para a igreja de Tessalônica. Veja bem, presta bastante atenção nessa parte inicial para você entender o restante da mensagem. A igreja de Tessalônica, ela era uma cidade portuária muito grande, que ficava localizada numa das principais rotas comerciais do Império Romano. Atos 17 nos mostra que Paulo, Silas e Timóteo passaram ali durante a segunda viagem missionária, fundaram a igreja de Tessalônica, só que eles não puderam ficar muito tempo ali na igreja de Tessalônica ensinando as verdades do evangelho para o povo. Por quê? Porque começou uma perseguição muito grande e eles fundaram a igreja, deram alguns ensinamentos básicos e partiram. Isso significa que a igreja de Tessalônica era uma igreja nova na fé. Grava isso. Isso significa que, como Paulo, Silas e Timóteo estiveram ali pouco tempo, a igreja de Tessalônica tinha poucos ensinos doutrinários. E também isso significa que muitos membros da igreja de Tessalônica eram novos convertidos. E eles ainda estavam aprendendo a abandonar as suas antigas crenças. Grava essas 3 mensagens. Era uma igreja nova, tiveram poucos ensinos doutrinários e os cristãos, por serem novos convertidos, ainda estavam aprendendo a abandonar suas antigas crenças.
depois que Paulo, Silas e Timóteo saíram de Tessalônica, ele recebeu algumas notícias que deixou ele muito preocupado. Alguns membros da igreja tinham falecido, e isso tinha gerado nos irmãos uma profunda angústia espiritual. Lembra? A maioria dos cristãos eram novos convertidos. Então eles começaram a se perguntar assim: o que acontece com essas pessoas que morreram antes de Jesus voltar? Será que eles perderam a salvação? Será que, se Jesus disse que ia voltar, por que os nossos irmãos estão morrendo? A expectativa da volta de Jesus era tão grande naqueles dias que eles acreditavam que Jesus iria voltar agora, nesse momento, antes de eu morrer. Mas como Jesus não voltava e as pessoas começaram a morrer, então eles começaram a pensar essas coisas. Bom, se Jesus não voltou, então aquelas pessoas que morreram se perderam? Não estão salvas? Eles começaram a pensar várias coisas. Percebe a confusão que estava na cabeça dos irmãos de Tessalônica? Aí, por causa dessa confusão que estava na cabeça deles, quando as pessoas queridas começaram a falecer, a dor do luto começou a se misturar com uma ansiedade escatológica, com uma confusão teológica, com o medo do desconhecido, com a sensação de abandono e com dúvidas sobre o destino eterno das pessoas que haviam morrido. Estava uma confusão na cabeça dos irmãos de Tessalônica, porque eles eram novo convertido, ainda não tinham aprendido sobre esse tema e acreditavam no que dizia a cultura dominante da época. A cultura dominante da época era a cultura grega. E o que é que a cultura grega dizia? A cultura grega dizia que a morte era o ponto final da existência. Teócrito, um filósofo grego, disse assim: há esperança para aqueles que estão vivos, mas não há esperança para a morte. Essa era a ideia dominante no mundo naquela época. Em vários túmulos daquela época que foram encontrados, tinha uma frase escrita assim: depois da morte, nada. Essa era a ideia daquela época. Quando alguém morria, acabou, não tem retorno. A morte é o ponto final da existência. Por isso, o luto entre os gregos era um momento desesperador, marcado por rituais intensos e um desespero profundo. Agora você lembra aquelas 3 informações que eu te dei? A igreja de Tessalônica era nova, os irmãos eram novos convertidos e não tinham ensinamento. Então, por isso, eles ainda não haviam aprendido sobre o que o Evangelho ensina sobre a morte. Então, eles ainda estavam vendo a morte dos seus entes queridos como o fim, como os gregos viam: morreu, acabou. Mas se morreu, acabou, e a promessa de Jesus de nos levar para o céu? Eu aceitei Jesus. Por causa dessa confusão é que Paulo escreveu esses versículos aí que nós estamos. Põe aí para o versículo 13, por favor, meu querido. Por causa dessa confusão é que Paulo escreveu: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Estou velho e não consigo enxergar direito ali, irmão, então vou ler aqui mesmo, tá? Irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Está vendo, Paulo? Meus irmãos, vocês não podem ser ignorantes acerca dos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais, como os gregos estão se entristecendo. Paulo estava dizendo assim: irmãos, vocês não precisam viver o luto como vocês viviam antes. Há uma esperança. É isso que Paulo estava começando a ensinar. O objetivo de Paulo com esse texto era ensinar os cristãos como eles deveriam viver o seu luto. A Bíblia é linda, irmãos. Ela é um manual completo. Completinho, completinho, completinho. E ela nos ensina até a viver um luto de forma saudável. Vamos analisar esse texto. Olha o que Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, é a ignorância. E quando Paulo escreve assim: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, ele está dizendo assim: queridos, vocês estão sofrendo mais do que deveriam,
porque está faltando conhecimento. Vocês estão chorando como os gregos, porque ainda não aprenderam o que o Evangelho fala sobre a morte. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento espiritual, bíblico e emocional sobre o luto, produz dor desnecessária. E isso não acontecia só em Tessalônica, acontece hoje também. A nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento espiritual, bíblico e emocional sobre o luto, sobre a morte, causa em nós dor desnecessária. Somos ignorantes porque não falamos sobre esse tema. A igreja fala do céu, fala de vitórias, fala de milagres, fala de oração, mas quase nunca se fala sobre tristeza, morte, despedidas, sofrimento e luto. E tudo que a gente evita falar, a gente evita aprender. E tudo que a gente evita aprender, a gente se torna ignorante. E Paulo sabia que a falta de ensino traz a confusão traz a ansiedade, e a ansiedade faz o sofrimento emocional aumentar. E a igreja dos nossos dias não é muito diferente. Nós falamos muito sobre prosperidade, falamos como viver a vida neste mundo, falamos pouco sobre como perder, falamos pouco como viver depois que uma perda acontece, falamos muito sobre fé, mas falamos pouco sobre dor. E aí, quando a morte chega, como chegou para mim, como chegou para os Tessalonicenses e talvez para você, as pessoas são pegas despreparadas, desorientadas e vulneráveis. Somos ignorantes porque não recebemos o ensinamento correto sobre este assunto. Assim como os cristãos tessalonicenses ainda tinham dentro deles algumas ideias gregas, muitos cristãos de hoje carregam dentro de si ideias culturais e não bíblicas sobre a morte e o luto. Alguns acham que crente forte não chora. Outros acham que o luto tem prazo de validade. Outros acreditam que tristeza é sinal de falta de fé, falta de confiança em Deus. Está chorando por quê? Porque eu sou humano. Eu ainda não tive um corpo transformado. E essa mistura, esse ensino não é bíblico. Isso aí é tradição humana, isso aí é ruído cultural, isso aí é pressão emocional. E essa mistura de espiritualização excessiva, fé mal ensinada, cultura que evita a morte e igreja que silencia o sofrimento, gera um povo emocionalmente analfabeto diante da perda de um ente querido. E é isso que nós precisamos mudar. Nós não podemos mais ser ignorantes quanto a esse tema, sabe por quê, meus irmãos? Porque a ignorância produz mais sofrimento no coração de uma pessoa enlutada. Quando alguém não sabe o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre a morte, ressurreição e esperança, a dor dela se torna mais pesada, a ansiedade aumenta, o medo do desconhecido se intensifica, a pessoa começa a confundir tristeza com condenação, e muitas vezes sente até culpa por sofrer, e acha que Deus está triste por vê-la sofrer a morte de um ente querido. A ignorância faz com que o meu luto dure mais tempo do que precisar. A ignorância faz o meu luto durar mais tempo do que precisaria. Faz o meu coração sangrar em áreas que poderiam já estar cicatrizando. A ignorância faz a pessoa se afastar de Deus, achando que Deus está triste, está irritado com a tristeza e com a dor que ela está sentindo por perder um ente querido. E era exatamente isso que estava acontecendo lá na igreja de Tessalônica. Eles estavam sofrendo como os gregos, pensando que a morte era o fim, achando que os seus amados estavam perdidos após a morte, confundindo ausência emocional com ausência espiritual de Deus. Como assim, Gessé? Que papo é esse de ausência emocional com ausência espiritual de Deus? Presta atenção, meus irmãos.
Imagina que você está andando, tropeça, quebra a sua perna e dá uma fratura exposta. Você consegue viver a sua vida normalmente enquanto a sua perna está machucada? As suas emoções, enquanto a sua perna está machucada, nos primeiros dias, elas vão ficar normais? Você vai ficar sorrindo para todo mundo? Ah, que legal! Não tem como. O luto é isso, é uma ferida emocional muito grande. O luto é uma fratura exposta emocional. E quando acontece essa fratura exposta emocional, é comum a pessoa ficar emocionalmente esvaziada, desconectada, presa no choque da perda. A pessoa fica com um coração entorpecido, anestesiado pela dor, sem conseguir orar, não porque não tem fé, porque está doendo muito, sem conseguir sentir o consolo de Deus, sem experimentar paz, sem perceber Deus por perto. Mas tudo isso acontece por causa da ausência emocional que a pessoa está vivendo por causa do luto, e não por causa de uma ausência espiritual da parte de Deus. Ei, irmão, o nome disso é ausência emocional, não ausência de Deus. Mas como nós somos ignorantes sobre esse assunto, nós não entendemos isso. Por isso que Paulo escreveu esse texto, para nos ensinar. Quando não entendemos o que a Bíblia ensina sobre o luto, nós confundimos a ausência emocional com a ausência espiritual de Deus. E aí, como nós estamos em luto, nós não sentimos paz, porque perdemos uma pessoa muito importante para nós. E aí nós concluímos que essa falta de paz é porque Deus não está perto. Não é isso. Essa falta de paz está acontecendo dentro de você, porque uma pessoa que era muito importante para você morreu, e por um tempo o seu coração ele vai ficar perdido, ele vai ficar desnorteado, porque ele vai começar a tentar encontrar uma nova forma de viver, sem aquela pessoa que era muito importante para você, e nesse período você pode ficar sem paz. Isso é emocional, não é espiritual. E aí, nós estamos com o nosso emocional ferido, porque o nosso ente querido partiu, e nós não conseguimos orar, de tanta dor que estamos sentindo. E aí a gente começa a achar que Deus se afastou de nós. Mas não é ausência espiritual, é ausência emocional. E aí, como o coração fica anestesiado pela dor, muitas vezes nós não conseguimos nem ouvir Deus falar conosco. E aí a gente acredita que Deus ficou em silêncio. Mas Deus continua falando no luto. O problema é que muitas vezes a ausência emocional não me deixa ouvir. E essa confusão, ela nasce da ignorância. Porque nós não aprendemos que o luto mexe com as nossas emoções, desorganiza o nosso mundo interno e provoca um tipo de nuvem emocional que impede o nosso coração de perceber aquilo que continua sendo verdade. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus não te jogou lá naquele vale escuro chamado luto e sumiu. Não é isso que aconteceu, mas a dor momentaneamente pode bloquear a nossa sensibilidade ao cuidado de Deus. E quando nós confundimos a ausência emocional com a ausência de Deus, nós começamos a sofrer ainda mais. Por quê? Porque a gente começa a pensar assim: Deus não está comigo. E quando eu penso assim, isso faz eu me sentir mais sozinho ainda. Quando a gente confunde a ausência emocional com a ausência de Deus, a gente sofre mais ainda, porque a gente pensa assim: Deus fez isso, Deus levou o meu filho, porque Deus está me punindo, Deus está me disciplinando por causa daquele pecado. E isso gera em nós culpa e medo, e a culpa e o medo faz a gente se afastar de Deus. E quando a gente confunde a ausência emocional com a ausência de Deus, nós começamos a sofrer mais ainda, porque nós pensamos assim: por que Deus permitiu isso? Isso gera em nós a sensação de castigo, e isso nos afasta de Deus.
E quando nós confundimos a ausência emocional com a ausência de Deus, nós sofremos mais ainda, porque começamos a pensar assim: estou passando por isso sozinho, e isso gera em nós a sensação de abandono. A ignorância, ela aumenta a dor, porque além de sofrer a perda, a pessoa passa a sofrer a sensação de distanciamento de Deus. Mas essa sensação é fruto de emoções feridas por causa do período de luto. Essa sensação de distanciamento de Deus não é fruto de uma realidade espiritual. Deus não se afasta de você no momento de luto. Não, essa sensação é consequência da ausência emocional que é natural quando o luto acontece. Essa sensação de abandono não é ausência de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem está sofrendo não está longe de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Oh, aleluia! Você está entendendo, meu irmão? A Bíblia nunca disse que quem está sofrendo está longe de Deus. A Bíblia diz assim: quando você está sofrendo, eu só assim: chega aqui, filho, dá a mão para o pai que nós vamos passar juntos nesse negócio aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O problema é que sem esse ensino, nós interpretamos a dor como se fosse uma prova da ausência de Deus, quando na verdade, é justamente nesses momentos que Deus mais nos sustenta. Não podemos ser ignorantes quanto a esse assunto, porque a ignorância, além de produzir mais sofrimento em mim, quando eu passo um luto, a ignorância também me faz machucar pessoas que já estão feridas passando num luto. Presta atenção nisso. Quando nós não entendemos o que a Bíblia diz sobre o luto, e nós perdemos um ente querido, a ignorância vai me fazer sofrer além do que eu precisava. É o que Paulo diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os gregos, além do que precisa. Agora, quando nós somos ignorantes e o nosso irmão perde um ente querido, nós machucamos mais ainda aquele nosso irmão que está sofrendo. Como assim, Gessé? Cristãos ignorantes que não conhecem o ensinamento bíblico sobre o luto, dizem frases que ferem mais do que ajuda. A intenção é ajudar, mas a frase, ela fere mais. A pessoa não diz porque ela quer ferir, mas porque ela não aprendeu, porque ela é ignorante. São frases como: você tem que ser forte, hein? Você quebrou sua perna, mas seja forte, sai andando aí. Como que eu vou fazer isso? Lembra do exemplo? Quebrei minha perna, deu fratura exposta. Eu chego para você e falo assim: pastor, quebrou a perna, né? Está quebrado, né? Seja forte, sai andando, pastor. Vai dirigindo para casa. Ajuda você dizer: seja forte? Você está vendo como nós somos, como a nossa ignorância pode nos levar a machucar o nosso irmão que já está ferido? Deus levou porque era melhor, né? Vai que amanhã ele se desviava. Ajuda você dizer isso para uma pessoa que acabou de perder um ente querido? Olha, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aceita, não questiona Deus. Me ajuda a sair do buraco do luto ou me afunda mais essas palavras? Olha, pastor, o senhor viu a irmã ali? Perdeu o filho. Olha como chora. Nem parece que é crente, né, pastor? Se fosse crente não chorava tanto assim. Ajuda essas palavras? Não fica triste, ele está no céu. Eu sei que ele está no céu, mas eu queria ele aqui comigo. Ajuda essas palavras? Você está vendo como o ensino de Paulo, irmãos, não sejam ignorantes.
Porque senão você vai se machucar quando você passar por um luto e você machucar outros quando ele passar pelo luto dele. Coisas que eu ouvi quando meu filho morreu. Deus precisava de mais um anjo no céu, por isso que levou seu filho, né? Ô, irmã, vontade de dar um tapa na orelha. Estava faltando um anjo no céu mesmo, por isso que Deus levou meu filho. Ajuda uma palavra dessa? E muitas vezes as frases, as palavras vêm travestidas de espiritualidade. E você precisa estar ligado. Porque o diabo se aproveita desses momentos para lançar sementes na sua cabeça. Quando meu filho morreu, uma pessoa entrou em contato com a minha esposa e disse para ela que Deus tinha falado com ela em sonhos, que todos os dias um anjo pegava o JJ lá do céu e trazia para visitar a Camila na terra para consolar ela. Só que é evangelho ou espiritismo? Está repreendido, irmão. O meu JJ foi para o céu e só vai voltar no dia que Jesus voltar na terra. Entenda uma coisa, meu irmão. Nessas horas você não precisa ser espiritual. Você precisa ser humano. É isso que você precisa. Você precisa aprender a ser humano nessas horas, não espiritual. Está vendo como a ignorância nos faz machucar ainda mais quem está sofrendo? Essas frases, elas parecem espirituais, mas elas são teologicamente fracas e emocionalmente destrutivas. Por quê? Porque elas invalidam a dor da outra pessoa. Seja forte, eu não posso nem chorar. Está doendo, eu não posso nem sentir essa dor. Essas frases, elas pressionam a pessoa a esconder os seus sentimentos. Elas geram culpa e afastam o coração da pessoa enlutada da honestidade diante de Deus. Então, porque eu estou de luto, eu estou chateado com Deus, eu não posso nem chegar para ele e falar: Deus, estou triste com você. Você levou meu filho, Deus. E aí? Não posso fazer isso? Deus procura o que em mim? Um coração falso? Estou triste, mas vou chegar lá: oh, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Não, irmão, Deus procura um coração verdadeiro, um coração honesto, um coração enlutado que chega para Deus e fala: Deus, hoje a tristeza está me dominando de uma forma que eu não estou conseguindo caminhar. Deus, hoje a dúvida está pairando na minha cabeça assim de uma forma que eu estou até duvidando da tua presença junto comigo. Deus, hoje a raiva está me tomando de um jeito que eu, se encontrasse o Senhor na rua, dar um tapa na sua orelha, Deus. Deus só está procurando um coração honesto, um coração sincero. Tudo que Deus precisa nesse momento é que você tenha um coração verdadeiro. Chegue para Ele e diga qual seja a verdade do seu coração. Nós não podemos ser ignorantes quando é esse tema, meus irmãos, porque a ignorância, ela não consola, a ignorância, ela pesa. A ignorância, ela não abraça, a ignorância, ela nos empurra mais para o fundo ainda. A ignorância não cura, a ignorância fere. Por isso que Paulo escreveu: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque Paulo sabia que o conhecimento certo cura, organiza, fortalece e consola o coração enlutado. Sabe qual que é a melhor frase que você pode dizer para uma pessoa em luto? Simples, vou te ensinar. Chega para ela e fala assim: eu não sei nem o que dizer, só vim aqui te dar um abraço. Dá um abraço, deixa ela chorar, sai fora. É só isso, é só isso. Não tente consolar uma pessoa em luto falando palavras para ela, porque não tem consolo. O consolo só vem de Deus, por isso as suas palavras não vão adiantar. Então não tente consolar uma pessoa em luto falando suas palavras. Tá, Gessé, mas o que eu faço então? Antes de você tentar ajudar uma pessoa em luto, você precisa entender pelo menos duas coisas sobre o luto. Primeiro, luto não se conserta, luto se acompanha. Se você não entender isso, as suas atitudes vão machucar mais ainda quem já está ferido.
E eu sou psicólogo, irmãos. Eu sei que nós, seres humanos, temos um impulso quase automático de tentar consertar a dor do outro. Quando alguém está chorando, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Ai, não chora não. Tentando consertar a dor do outro. Isso é quase automático. E para tentar consertar a dor do outro, quando a gente vê uma pessoa em luto, nós achamos que se nós dissermos a frase certa, se nós explicarmos o motivo, se mostrarmos um propósito, a pessoa vai sofrer mesmo, sofrer menos. Mas o luto não é assim. O luto não é um objeto quebrado que você pega os pedaços e cola. O luto não é uma equação matemática que você resolve e chega num final. O luto não é uma ferida física que basta você pressionar e vai estancar o sangue. Não é assim. O luto, ele é um processo interno, profundo, gradual, que vai melhorando aos poucos. E ele é único, ou seja, cada pessoa vive em um jeito, em um tempo diferente, com necessidades diferentes. Por isso, nada do que você disser vai tirar o peso da saudade. Nada do que você disser vai tirar a dor da ausência. Nada do que você disser vai tirar o impacto da perda. Se você quer entender, quer ajudar uma pessoa em luto, você precisa entender isso. O luto não se conserta, luto se acompanha. E a segunda coisa que você precisa entender, se você quer ajudar alguém em luto, o luto é um caminho que a pessoa precisa passar. É um caminho que a pessoa precisa passar. Quando morre uma pessoa querida, imediatamente nós somos levados para essa estrada chamada luto. Ela não é opcional, ela é inegociável. Você não escolhe entrar nessa estrada, você simplesmente acorda e está nela. Você sai de casa, quando você volta, você está naquela estrada. E é uma estrada que ninguém está preparado para caminhar. É uma estrada cheia de subidas cansativas, inesperadas. É uma estrada cheia de noites escuras, amargas. É uma estrada cheia de trechos que parece que não tem saída. E nessa estrada não tem atalho. Nessa estrada não tem uma rota alternativa para você pular as partes mais difíceis. E por que você precisa entender que o luto é um caminho? Porque aí você vai entender a sua função naquele momento. E aí você vai entender como você pode ajudar de verdade alguém naquele momento. Se você quer ajudar alguém que está passando por um luto, você precisa caminhar com ele neste caminho chamado luto. E andar neste caminho chamado luto é ser um apoio, não uma solução. Lembra do exemplo da perna quebrada? A minha perna quebrou. Eu preciso que você resolva o problema da minha perna? Você vai conseguir curar a minha perna? Eu preciso de apoio. Eu não preciso de solução. Eu preciso de apoio quando eu for me levantar e andar, porque a minha perna está quebrada. É a mesma coisa o luto. Eu preciso que você caminhe comigo, não que me dê soluções. Se você quer caminhar com alguém nesse caminho chamado luto, você precisa ser um porto seguro, não um professor de teologia improvisado, para dar respostas bíblicas baseadas na teologia, para entender por que Deus levou, por que Deus deixou, por que... Não, você precisa ser um porto seguro, você precisa ser uma companhia. Você precisa ser um abrigo para um coração ferido e não um impositor de expectativas espirituais. Olha, Deus não ia querer te ver chorando. Se você quer ajudar alguém que está passando por um luto, você precisa caminhar com ele nesse caminho chamado luto. Nós não podemos tirar a pessoa da estrada, mas a gente pode caminhar com ela. E como que a gente faz para caminhar com uma pessoa que está em luto? Vou te dar algumas dicas práticas para você não errar mais a partir de hoje, para você deixar de ser ignorante. Primeiro, caminhe ao lado, caminhe junto, não na frente. Vamos voltar para o meu exemplo. Lembra que eu falei? O luto é como se fosse uma fratura exposta emocional. Imagina que eu quebrei a perna.
Se você caminhar na minha frente, vamos Jessé, vamos Jessé, vamos Jessé, o que vai acontecer com a minha perna? Vai machucar mais ainda. Preciso que você caminhe ao meu lado, me apoiando, para quando eu não conseguir pôr o pé no chão, você me segura e a gente vai junto. Então, se você quer ajudar alguém com luto, não tente puxar a pessoa, apressá-la. Não diga coisas como, nossa, já faz 6 meses, já era para você estar melhor, né? Você está puxando. Não, vamos juntos. Vamos juntos. Cada coração tem o seu ritmo, está tudo bem. Você está melhor do que ontem? Ótimo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu só preciso estar um pouquinho melhor do que ontem. Está tudo bem. A pessoa enlutada não precisa de um guia de trilha espiritual, precisa de uma companhia segura. Segunda dica, se você quer ajudar alguém enlutado, ofereça a sua presença, não os seus discursos. Tem gente enlutada que chega no meu consultório e não fala nem oi. Ela senta e já começa a chorar. Já teve vezes de eu abrir o consultório, a pessoa está sentada lá, o olho já marejando, a hora que sai um paciente, ela já começa a soltar e já entra, senta, começa a chorar, chora 15, 20 minutos e diz assim, ai que bom, aqui eu posso chorar de verdade. Aqui eu posso chorar sem ninguém me apontando o dedo. Aqui eu posso chorar sem ninguém me dando uma solução. Aqui eu posso chorar sem ninguém querer me dar uma palavra. Eu só quero chorar. Quer ajudar alguém em luto? Ofereça a sua presença, não o seu discurso. Sabe, um cafezinho levado em silêncio, ele dura mais, ele cura mais do que 30 mil explicações teológicas. Sabe, aquele abraço, ele alivia mais do que 1000 palavras. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e não explicar o inexplicável aos que choram. Você tem a resposta para minhas perguntas? Você tem resposta? Vou fazer uma pergunta. Você tem resposta? Por que Deus levou meu filho? Você tem resposta para essa pergunta? A sua palavra vai adiantar de quê? Agora um abraço. Como é que você está de verdade? É só aquela pergunta para dar oportunidade para o outro falar. Não é você que vai falar. Você está ali oferecendo a sua presença. Terceira forma de você ajudar uma pessoa em luto: escute mais do que fala. Quem está na estrada do luto não precisa caminhar com alguém que tenha respostas. Precisa caminhar com alguém que saiba escutar. Escutar é acolher. É você ver os olhos marejados da pessoa e dizer assim, pode chorar. Isso aí é saudade, né? Hoje era um dia especial, né? É você chegar no Natal agora, quando vai estar toda a sua família reunida, e você sabe que aquela pessoa que perdeu um ente querido está lá, e você vê ela no cantinho, você chega e fala assim, hoje está doendo bastante? Está com saudade? Você faz aquela pergunta e dá aquela abertura para a pessoa. Escutar é validar o que a pessoa está sentindo no momento. É dizer assim, está tudo bem você sentir assim. Você perdeu uma pessoa muito importante mesmo, dói mesmo, dá saudade, dá vontade de chorar, a gente fica triste mesmo, está tudo bem. Escutar é dizer sem palavras, a sua dor importa. E como que eu faço isso, Jessé? Oferecendo para o outro um ambiente onde ele possa existir triste, ferido, sem precisar se explicar, sem ter que provar nada e sem medo de ser julgado. Um dia uma pessoa me disse assim, Jessé, você foi uma das 3 pessoas na minha vida que me deixaram chorar, me deixaram colocar a minha alma para fora, sem fazer nenhuma pergunta. Você só me deixou chorar. Isso é você oferecer ao outro um ambiente, ele pode existir da forma que ele está naquele momento. O que mais eu posso fazer para ajudar uma pessoa em luto? Respeite o tempo da pessoa.
Vai ter dias que ela vai querer conversar, que ela vai querer sair, que ela vai querer dar risada. Em outros dias, ela não vai querer ver ninguém. Vai ter dias que ela vai querer desabafar. Vai ter dias que ela vai querer ficar calada. Não julgue nenhuma dessas fases. Todas essas são trechos da estrada do luto que ela precisa caminhar. Ela tem que passar nesse caminho para sair do outro lado. O que mais você pode fazer para ajudar uma pessoa em luto? Demonstre o Deus que está na sua vida com atitudes, não com explicações. Irmão, você já percebeu que quando morre um crente, se for assim, um velho, a gente até, não faz tanto isso, mas se é uma morte inesperada de uma criança, de um jovem, de um adolescente, a gente começa a tentar limpar a barra de Deus. Já percebeu isso? Se você quer ajudar uma pessoa em luto, você não precisa tentar explicar para ela por que Deus fez aquilo. Você não precisa tentar limpar a barra de Deus. Você não precisa justificar as atitudes de Deus. Se Deus precisar explicar para mim por que Ele fez aquilo, Ele sabe onde eu moro, sabe meu endereço, Ele vai me procurar. Mas Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele não precisa dar explicação, eu só preciso confiar que Ele é o Pai e sabe o que faz. Então eu não preciso da sua explicação. Eu preciso que você demonstre Deus com as suas atitudes. E o Deus que está na sua vida, o Deus da Bíblia, Ele cuida, Ele não julga, Ele acolhe, Ele não acusa, Ele permanece junto, Ele não abandona. A sua compaixão, ela revela mais o caráter de Cristo do que qualquer tentativa inútil de explicar o inexplicável. Então, se você quer ajudar uma pessoa em luto, demonstre com as suas atitudes o Deus que mora dentro de você. O que mais você pode fazer para ajudar uma pessoa em luto? Ore pela pessoa e ore com a pessoa quando ela permitir. Eu me lembro quando minha mãe faleceu. Ela faleceu numa quarta-feira, nós fomos lá para o interior, ficamos lá na casa do meu pai, sepultamos a minha mãe na quinta-feira, ficamos na casa do meu pai. Na sexta-feira, não sei se foi na sexta ou no sábado de manhã, chegou um irmão na casa do meu pai. Bateu palma. Pastor, vim aqui orar pelo senhor. E aquele irmão orou, entrou. Meu pastor, só vim aqui fazer uma oração pelo senhor. Ele fez uma oração ali simples. Pastor, Deus abençoe o senhor e a sua família. E foi embora. Mas como aquela oração encheu o coração da minha família. Naquela hora meu pai chamou, todos nós, eu, a Camila, minha irmã, chamou a gente ali, e o irmão orou junto com a gente chorou, a presença de Deus se manifestou, e o irmão foi embora. É só isso, uma oração simples, sincera e curta, pode oferecer mais conforto do que qualquer frase ensaiada. Ore pela pessoa e com ela, mas não ore pedindo explicações ou respostas, não. Ore pedindo consolo, ore pedindo força para o dia a dia, ore pedindo descanso para o coração. Oração simples: Senhor, abraça a tua filha, tira essa tristeza, dá força para ela passar nesse caminho, dá sabedoria para ela tomar as atitudes necessárias. Ore pedindo que Deus console, porque é Ele que é o Consolador. O que mais eu posso fazer para ajudar uma pessoa em luto? Faça gestos práticos de amor, atitudes práticas de amor. Demonstre o seu amor através de atitudes. Prepare uma refeição para ela. Vamos almoçar em casa hoje? Posso na sua casa fazer um almoço para você hoje? Mande uma mensagem curta: estou orando por você. Você precisa de alguma coisa hoje? Se precisar, eu vou aí na sua casa orar com você, vou aí para você chorar, vou aí para chorar junto com você. Ofereça ajuda com tarefas simples do dia a dia, tipo: vou aí limpar sua casa hoje, vou te levar no cabeleireiro. Acompanhe essa pessoa em compromissos. Amanhã você sabe que ela precisa ir no médico, você precisa de alguém para ir com você no médico? É assim que a gente ajuda.
Dois dos gestos mais marcantes que aqueceram o meu coração e da minha esposa quando o nosso filho morreu. Um dia, uma pessoa me ligou e falou: Gessé, você está no consultório? Eu falei: estou. Que hora você sai? Saiu tal horas. Tal horas, essa pessoa estava lá na porta. E essa pessoa estava lá na porta do meu consultório me esperando com uma cesta de chocolate da Cacau Show. E ela disse assim para mim: cara, eu não tenho nem o que te falar. Eu só queria que você se sentisse abraçado. E isso aqui foi a forma que eu encontrei de abraçar você e sua mulher. Está vendo? É assim. Mas lembra daquilo que eu falei, da ausência emocional? Muitas vezes a gente está tão ausente emocionalmente que a gente não percebe que essas coisas é o cuidado de Deus conosco. Outro dia eu estava no consultório, aí uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Instagram: Gessé, preciso falar com você, me passa seu telefone. Passei meu telefone e falou assim: olha, eu sou responsável por um projeto social aqui no Guarujá, eu ensino crianças a surfar. E eu fiquei sabendo da sua história, da perda do seu filho, e eu fiz um trabalho com as crianças. E as crianças escreveram um bilhetinho para você e para sua esposa. Posso te levar? Eu falei: pode, vou passar aí no consultório então. Beleza, passou no consultório, deixou para mim lá um envelopinho. Dentro do envelopinho tinha 49 bilhetinhos que as crianças do projeto escreveram para mim e para minha esposa. Tinha bilhetinho que não tinha nem escrito, tinha só um desenho, porque a criança não sabia escrever, mas de alguma forma ela estava ali demonstrando o seu amor. Isso é cuidado de Deus. Isso é uma forma de você iluminar a estrada de quem está andando no luto. Pequenos gestos, pequenas atitudes como essa iluminam um grande trecho dessa estrada chamada luto. Lembre-se, o luto é uma estrada que a pessoa precisa atravessar, mas ela não precisa atravessar sozinha. O que mais que Paulo quer nos ensinar com esse texto? Nós não podemos ser ignorantes, porque a ignorância nos faz machucar pessoas que já estão feridas. Para que a gente não venha machucar as pessoas que já estão feridas, precisamos entender que o luto não se conserta, que o luto se acompanha e que o luto é um caminho inevitável que a outra pessoa precisa passar. E o nosso papel é caminhar juntos nesse caminho. Mas além disso, não podemos ser ignorantes. Sabe por quê? Porque a ignorância rouba a esperança. E agora Deus vai falar com você profundamente. Paulo não diz assim, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Paulo não está dizendo assim: olha, você não pode ficar triste. Não é isso. Olha só, ele diz assim: para que não vos entristeçais. Qual é a próxima palavra? Para que não vos entristeçais. Como? Para que não vos entristeçais. Como os demais. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui para os irmãos de Tessalônica? Vocês podem chorar, mas vocês não precisam chorar como quem acredita que tudo acabou. Lembra que a ideia do povo naquela época era que a morte era o fim da história? Por isso que Paulo escreveu isso daí: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçais como os que não têm esperança. Paulo estava dizendo assim: você pode chorar, mas você não precisa chorar achando que tudo acabou, porque não é o fim. É como se Paulo estivesse dizendo assim: irmãos de Tessalônica, chorem, sintam a dor porque dói mesmo, lamentem a ausência, sintam a saudade, mas não permita que a ignorância roube a sua esperança, porque esse não é o fim. É como se Paulo estivesse dizendo assim: essa lágrima que cai é real, essa dor é real, mas esse vazio que você está sentindo não é o fim. Dói, mas não terminou. Dói, e por isso você pode chorar sim, mas chore com esperança. Sofra, mas sofra sabendo que existe um depois. A dor que você sente é verdadeira, mas a promessa também é. E a promessa está no versículo 14, que diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer. Esta é a promessa. Se cremos que Jesus morreu, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. O fim da vida na terra não é o fim da história. O fim da vida na terra, para quem está em Cristo, não é um ponto final. É só uma vírgula que já nos leva direto para a vida eterna. Oh, aleluias! A morte, que aos nossos olhos parece uma perda, para quem está em Cristo é uma passagem. É uma passagem para um ambiente onde não há mais culpa, onde não há mais medo, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, onde não há mais câncer, porque tudo o que é imperfeito fica para trás. A morte para quem está em Cristo não é o fim, é o despertar para uma realidade onde Deus não apenas nos consola, mas Ele está lá pessoalmente para te abraçar e para preencher todo o vazio. Aleluias! Por isso, meus irmãos, para nós, o fim da vida nunca é o fim da história. O fim da vida é o capítulo onde aquilo que nós cremos, esperamos e carregamos pela fé se torna finalmente visível. O fim da vida é o momento onde aquele Deus que nós nunca vimos, quando você fecha os olhos aqui, você abre os olhos diante da presença dEle. É isso, é isso, é isso. O Evangelho, ele não apaga a dor, mas ele ilumina a dor com esperança. O Evangelho, ele faz a dor deixar de ser uma parede sem saída e transforma essa parede sem saída em uma porta que nos conduz para uma compreensão mais profunda do amor de Deus, do cuidado dele e da eternidade que nos aguarda. Paulo estava dizendo com esse texto: o luto é permitido, a tristeza é humana, a dor tem lugar no cristianismo sim, você pode sofrer, você pode chorar, mas o desespero é que não combina com o Evangelho, porque nós temos uma esperança. O luto não é o final da história. Depois, pode voltar no versículo 13, por favor. Depois de falar que os cristãos não devem ver o luto como quem não tem esperança, Paulo, ele era muito inteligente, e ele estava ensinando os irmãos de Tessalônica. Então, ele muda a linguagem, ele não fala de morte. Ele usa a palavra dormir. Irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. E olha só, quando a Bíblia troca a palavra, ela está querendo trocar a nossa perspectiva a respeito daquela situação. Por que é que Paulo não usou a palavra morrer? Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram. Sabe por que Paulo usou a palavra dormir? Porque a palavra dormir, ela carrega uma metáfora teológica de esperança. Ele queria ensinar o povo da igreja de Tessalônica. Ele queria mudar o olhar do povo da igreja de Tessalônica. Lembra que o olhar deles era: morreu, acabou. Né? Não era o ensinamento do povo grego na época? Então, o olhar da igreja de Tessalônica era: morreu, acabou. Mas Paulo diz assim: não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Por quê? Usando a palavra dormir, Paulo estava chamando o povo de Tessalônica a enxergar a morte do jeito que Deus vê. Isso é lindo, irmãos. Por que Paulo usou a palavra dormir? Para nos ensinar 3 verdades espirituais. Primeira, quem morre com Cristo está descansando. Assim como o sono é símbolo de descanso, a morte para quem está em Cristo significa cessar, acabar com todo o sofrimento, com toda a culpa, com todo o medo e todo o peso. O corpo descansa na terra, a alma vai para o céu com Deus. Usando esta palavra dormir, Paulo estava nos ensinando que quem morre com Cristo está descansando, não está perdido por aí não. Jesus disse o que para o ladrão da cruz? Hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Eu sei onde está o meu filho.
Eu sei onde está minha mãe. Eu sei onde está o meu avô, pastor Jaime. Eu sei onde está minha vovó Liduína. A segunda verdade espiritual que Paulo queria nos ensinar usando essa palavra dormir: enquanto você dorme, as suas forças são renovadas. Quando nós dormimos, nós renovamos a nossa força. Certo? Você deitou ontem cansado, acordou hoje com a força renovada. Quando um cristão morre, ele dorme. O que significa isso? Esse corpo aqui, quando eu morrer, vai para a terra, descansar, aguardando a renovação total. Como assim, Gessé? Não entendi nada. Quando eu morrer, esse corpo aqui vai ser sepultado. A minha alma vai para o paraíso com Deus, certo? Só que Paulo estava nos ensinando que quando nós dormimos, as nossas forças são renovadas. Então o meu corpo vai ficar descansando na terra, aguardando a renovação total. Isso é lindo, irmão. Sabe por quê? A morte para o cristão é o início da restauração e não da destruição. Sabe por que isso é lindo? Quando Jesus voltar, o meu filho JJ vai acordar lá no cemitério da Vila Júlia em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, em um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Aleluia! E olha como isso é lindo. Vocês viram, vocês conheceram meu filho, ele era lindo, né, irmãos? Não é que meu filho não era bonitão. Agora você imagina o seguinte, aquela última imagem que você viu dele é a pior versão de como ele é. Porque quando Jesus voltar e glorificar o corpo dele, aí é que vai ser lindo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você já parou para pensar como é glorioso isso? A terceira lição que Paulo queria nos ensinar, quando usou a palavra dormir, é que quem dorme, acorda. Aleluia! Quem dorme, acorda. A morte não é o fim. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, está dizendo para mim e para você que aquele ente querido que morreu em Cristo vai acordar. Quando? No dia que Jesus voltar. E quando ele acordar, será um corpo imortal, glorificado, semelhante ao corpo da ressurreição do próprio Cristo. E não haverá mais dor, não haverá lágrima, não haverá separação, não haverá enfermidade, não haverá despedida, não há tristeza. Por isso que Paulo usou a palavra sono para dizer a morte. Para que você veja a morte como Deus vê, apenas o intervalo entre esta vida e a ressurreição. É só isso que é a morte. É só isso. Quando você lembra que Paulo chamou a morte de sono, o seu coração aprende a olhar para o luto, não com desespero, mas com esperança. Sim, dói. Sim, nós sentimos falta. Sim, às vezes a saudade sufoca. Sim, às vezes nós cristãos também choramos, mas choramos de saudade, não de desespero, porque o cristão não vive pela dor, ele vive pela promessa, e é a promessa que um dia nós vamos nos reencontrar. A promessa é esta: quem dormiu em Cristo, vai acordar em Cristo. Os irmãos do louvor, por favor, pode subir aqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Queridos, a morte não é o fim. Por isso você não precisa se desesperar. A morte não é o fim. E Deus começou a falar conosco aqui hoje, desde os louvores. Eu não sei se você percebeu. Se você chegou aqui enlutado, você percebeu o louvor que a gente cantou aqui? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Quem sabe você buscou no mundo,
o preenchimento desse vazio que você está sentindo aí depois do luto. Quem sabe você buscou no irmão, no seu pai, na sua mãe. Quem sabe você buscou no pastor e não encontrou algo que pudesse preencher o vazio que o luto deixou em você. Mas o louvor diz assim: então você veio e me trouxe para perto, mesmo no luto. Ele chega pertinho, pega na sua mão. E aí, o louvor diz assim, ó: eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, diante dele você pode chegar como o seu coração está hoje. Não importa se é cheio de tristeza, não importa se você está decepcionado com Deus porque Ele levou um parente seu, não importa se você está com raiva de Deus, você pode chegar para Ele e expor as suas fraquezas e dizer: Deus, o meu coração está espedaçado, eu estou decepcionado contigo, Senhor, mas ainda assim eu creio que Tu és o meu Deus, o meu Salvador. E o louvor diz assim: o Deus das montanhas é o Deus dos vales. O Deus que estava lá no dia do nascimento do meu filho, estava comigo no dia que eu sepultei o meu filho. Sabe, querido, a morte não é o fim. E com essa certeza no seu coração, a partir de hoje, quando alguém chegar para você com aquele olhar de compaixão e disser assim: nossa, que dó, né? Você perdeu seu filho, você perdeu sua mãe, você perdeu seu pai. Você vai encher o seu peito de ar, vai impostar sua voz, vai dizer assim: eu não perdi nada. Você só perde alguém quando você não sabe onde essa pessoa está. Eu sei exatamente onde está o meu filho, no céu. Você vai dizer assim: eu não perdi nada, porque eu sei com quem Ele está. Ele está com o meu Deus, o meu Salvador, com o amado da minha alma, com os anjos, com a igreja triunfante e com todos os santos que morreram com o Senhor. Você vai dizer assim: eu não perdi nada, porque eu sei o que Ele está fazendo. Ele está descansando, aguardando o dia em que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, o meu JJ vai despertar daquele sono com um corpo transformado, imortal, glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. E você vai dizer: eu sei o que Ele vai fazer. Ele vai voltar com Jesus nos ares. Eu não perdi ninguém. Aleluias, aleluias. Você não perdeu o seu filho, você não perdeu o seu irmão, você não perdeu a sua mãe, porque nós sabemos onde eles estão. Perder é não saber, perder é não ter referência, perder é não ter esperança, mas nós sabemos onde eles estão, com quem estão, o que estão fazendo, o que estão esperando e o que irão fazer. O luto não é o fim da sua história. O luto é onde a esperança se revela, e a nossa esperança tem nome. Versículo 14: se cremos que Jesus ressuscitou. Sabe o que significa isso? Se você crê que Jesus ressuscitou, significa que você também crê que a morte não tem a última palavra. Se você crê que Jesus ressuscitou, significa que você crê que a separação não é definitiva, o luto não é o fim da história. Se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que a saudade não é eterna. Se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que o cemitério da Vila Júlia não é o destino do seu filho, do meu filho. Se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que os que dormem em Cristo vão acordar. E talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja aqui sentado hoje com o peito apertado, com um nome na sua cabeça, com o rosto daquela pessoa no seu coração. Talvez você tenha enterrado alguém que você nunca imaginou enterrar, como eu. Eu jamais imaginei enterrar um filho com 3 anos. Talvez ainda tenha dias que respirar dói. Talvez você ainda acorde procurando alguém que não está aqui. Talvez tem dia que você pega o celular e fala: vou mandar uma mensagem para minha mãe. E aí você lembra: não tem mais. Saia daqui hoje com o seu coração cheio de esperança,
Porque o luto não é o fim da história. Hoje talvez você chora, mas você não chora como aqueles que não têm esperança. Hoje talvez o peito dói, mas você não sofre como quem perdeu tudo. Hoje talvez a saudade lateje, mas ela lateja apontando para o dia do reencontro. Um dia a trombeta vai soar no céu, os túmulos vão se abrir, as lágrimas não existirão mais, a saudade será substituída por abraços eternos. Mas até aquele dia chegar, você precisa viver, porque o luto também não é o final da sua história. O luto não é o final da história do meu filho que morreu, e o luto também não é o final da minha história. O luto não é o final da sua história. Deus me deu essa palavra hoje para dizer isso para você. Tem vida para você ainda. Tem vida para você ainda. Você vai voltar a viver. O luto é um caminho por onde a gente passa, não é uma casa que a gente mora. O luto é uma estrada, não é um destino final. Ninguém foi chamado por Deus para morar no luto. Todos nós somos chamados para atravessar o luto. E sabe o que é lindo? Deus atravessa o luto com você. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. O Deus que estava no nascimento do meu filho estava comigo no dia que eu enterrei o meu filho. O Deus que estava no nascimento do meu filho continua me acompanhando hoje nesse período de luto. Deus não te abandona lá no luto e fala: se vira. Ele pega na sua mão, Ele te sustenta quando você não consegue ficar de pé, e Ele te carrega e fala: filho, vamos comigo, eu te ajudo. Ele te carrega quando você não tem força para dar um passo. Quantas vezes na minha casa a saudade aperta o meu coração, eu dobro os meus joelhos lá na sala, no sofá, e falo: Deus, hoje está difícil demais. Deus, hoje está doendo demais. E não tem uma vez que eu dobro meu joelho que eu não levante diferente. Porque Deus está com você mesmo nesse momento de luto. Talvez a ausência emocional não te faz perceber, mas Deus não te abandonou. Ele continua com você. Deus atravessa o luto com você. Ele te consola quando a saudade aperta. Ele renova a sua esperança quando a dor te afoga. Ele vai com você dia após dia nesse vale escuro, até que esse vale comece a ganhar luz novamente. Deus não se escandaliza com a sua dor. Deus não se afasta de você quando você fica triste e chora. Deus não se ofende quando o seu coração fica ferido, triste, confuso, e você faz perguntas difíceis, duras para Ele, ou até mesmo quando você sente raiva dEle. Deus não se ofende com isso. Deus não exige que você sorria. Deus não cobra que você seja forte. E Deus não diminui a sua dor. Ele te vê, Ele te sustenta, Ele te acompanha, mesmo quando o seu coração não consegue perceber. Deus não se afasta de você quando você sofre por causa do luto. Pelo contrário, no sofrimento é que Ele mais segura na sua mão. Quando o seu filho está doente, você abandona ele, ou é o momento que você mais cuida dele? Quando algum ente querido seu está doente, você abandona ele, ou é o momento que você chega mais perto? Eu sei, você perdeu alguém que amava, eu também já perdi. Nos últimos 5 anos eu perdi 7 pessoas da minha família. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de viver. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de respirar de novo. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de sorrir de novo. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de reconstruir a sua vida. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de ter paz novamente. Você perdeu uma pessoa que amava, mas você não perdeu o direito de ter um futuro. Porque Deus não apenas consola quem chorou a despedida, Deus restaura quem continua caminhando.
Deus estava lá no dia que eu enterrei meu filho me consolando. E Deus está comigo hoje restaurando a minha vida e a vida da minha família. Porque o nosso Deus, Ele não apenas consola, Ele restaura. A Bíblia diz que há tempo de chorar e você tem que chorar. A Bíblia diz que há tempo de sentir e você deve sentir. Mas também tem um tempo que Deus começa a te chamar de volta para a vida, de volta para o propósito, de volta para a alegria. E quando esse tempo chegar, e ele vai chegar, você vai perceber que você não voltou sozinho. Foi Deus que te trouxe pela mão dizendo: vamos voltar a viver, filho, porque o luto não é o final da sua história. Vamos voltar a viver, filho, porque o luto não é o final da sua história. O luto não é o fim da sua história. Você ainda tem capítulos para viver. Você tem promessas para experimentar. Você tem muita graça de Deus para receber. Você tem vida para florescer ainda, meu irmão. E assim como aquele que dorme em Cristo vai ressuscitar um dia, você também vai despertar para a vida outra vez. Porque o Deus que guarda quem partiu é o mesmo Deus que restaura quem ficou. No mundo busquei, mas não preenchei. Talvez você buscou por aí e não encontrou. Canções tão vazias. Você encontrou palavras que te machucaram mais ainda. Se consumarão. Você procurou um apoio e ganhou uma ferida. Então você veio. Aí você veio aqui hoje. E me trouxe pra perto. E quem está aqui hoje é diferente. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada. Não há consolo melhor do que o de Jesus. Nada melhor, não há nada. Não há abraço melhor do que o de Jesus. Nada melhor, não há nada. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo. Você quer expor a sua fraqueza? Eu quero orar por você que está em luto. Vem aqui na frente se você está em luto, está sofrendo. Vem aqui, eu quero orar por você hoje. Vem aqui e exponha a sua dor para Deus. Fala a verdade, como é que está o seu coração para Ele. Fala a verdade. Fala: Deus, eu estou quebrado, eu estou arrebentado. O Deus da montanha é o Deus do luto. O seu luto pode ser profundo, mas não é tão profundo onde a mão de Deus não possa ir lá e te resgatar. Nada melhor, não há nada. Chora diante de Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Abre o seu coração diante de Deus agora. Nada melhor que Fala a verdade. torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas que o luto causou. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro. Ele traz a vida de volta para você hoje. Parte ossos, soldado. Ele traz a vida de volta para você hoje. Faz o mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Agora eu vou orar por vocês, mas eu quero que você que está aqui na frente primeiro comece a orar. Eu quero que você fale a verdade para Deus. Como é que está o seu coração? Você está triste?
Você está com raiva de Deus? Você está decepcionado com Deus? Tem coragem de falar isso para Ele? Deus, eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor levou meu filho. Meu filho tinha 3 anos, Deus. Tem coragem de falar isso para Ele? Deus, eu estou triste com você. Tem coragem de abrir o seu coração agora? Fala a verdade para Ele, fala. Senhor, Senhor, aqui estão essas vidas. Só o Senhor sabe como fica um coração enlutado. Só o Senhor sabe como está cada coração que aqui. Só o Senhor sabe como cada pessoa tem caminhado aqui no luto. Só o Senhor sabe em que momento do luto essas pessoas estão. O Senhor sabe o coração que está sangrando. O Senhor sabe o coração que está triste. O Senhor sabe o coração que está desanimando na fé, porque não tem conseguido, por causa da ausência emocional, sentir a tua presença. O Senhor sabe o coração que está com raiva, o coração que está magoado. O Senhor conhece. Pai, Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador. Tu és o Consolador. E agora, meu amigo Espírito Santo, que me consola em tantos momentos, abraça essas pessoas que estão aqui na frente. Volta a dar a elas agora, em nome de Jesus, o sentido da vida. Se o luto tem causado depressão em alguém aqui, e esta pessoa também está pensando em tirar a sua vida, eu repreendo agora o espírito de suicídio. Sai desta vida agora. O único espírito que tem autoridade para atuar na sua vida é o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus. Em nome de Jesus, receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta Deus te abraçando nesse momento e dizendo: filho, eu continuo te amando. Você continua sendo o meu filho amado. Deus, transforma esses corações agora, e que eles possam sair daqui com a esperança de que Tu és o Deus que torna o luto em festa e que traz vida de novo para a nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Agora vira para esse irmão que está do seu lado e dá um abraço nele. Esse abraço é Deus te abraçando. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O luto não é o fim da sua história. O luto não é o fim da história do seu ente querido. A esperança. Saia daqui hoje com essa esperança no seu coração. Deus abençoe.